Hoje eu estou aqui no Céu da Huasca, a comunidade ecumênica Céu da Huasca, que fica em Santo Antônio do Descoberto. Essa é a comunidade da qual eu faço parte e nós estamos aqui há alguns dias no meio de uma celebração linda que é o feitio do chá de ayahuasca. Esse chá que é feito com a chacrona e o mariri. Aqui do meu lado, inclusive, nós temos a chacrona. Essa bebida tem uma origem indígena, mas ela nos foi apresentada com o nome de Santo Daime, pelo mestre Irineu, um homem simples que recebeu essa missão e que, com a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, vem transformando a minha vida, a vida da minha família e a vida de inúmeras pessoas pelo mundo. E hoje nós vamos contar a história desse homem e como foi que ele recebeu essa doutrina. Essa é a história de um plano divino que se inicia em torno de 1890, lá no estado do Maranhão, num pequeno município chamado São Vicente Palhar. Nessa cidadezinha tinha uma estradinha feita de terra batida, enfeitada por uma colorida vegetação. Era uma das cidades mais pobres do país. Mas a riqueza daquela floração criava um caminho de pura beleza que levava ao bairro Santa Teresa. Urucu, rosa madeira, flamboyanzinho, mandacaru, abricó de macaco, flor de seda, flor de coral. E quando chegava ao final, uma parede, cercada por palmeiras de tucum e babaçu, emoldurava uma pequena cabana de pau a pique, forrada por folhagem seca de jaci. Uma palmeira cujo nome significa deusa lua, a protetora das plantas na mitologia tupi. E no dia 15 de dezembro, dentro daquela cabana, a humilde Dona Joana, esposa de Sancho Martins Serra, filho de escravos de um grande engenho de campo, dava a luz em um ambiente tão simples que trazia lembrança a imagem do nascimento do menino Jesus. Na parede daquele quarto, abençoando a boa hora, um quadro tipografado com a imagem de Nossa Senhora. E no céu, alaranjado, uma águia voava. E enquanto ela piava, Dona Joana gritava de dor e de alegria. Pois naquele momento nascia o primeiro filho seu, que foi logo batizado Raimundo Irineu. E esse menininho negro cresceu, robusto, saudável, com um sorriso largo, agradável. Sua mãe, Dona Joana, católica louvável, sempre tinha um lenço em seu cabelo e um terço em suas mãos. E todos os dias chamava seu filho Irineu, o mais velho de 6 irmãos, para sentar à sombra do cajueiro e acompanhar os seus momentos de oração. 6 da manhã, meio-dia, e às 6 da tarde era uma obrigação. E aos 6 anos de idade, Irineu já percebia os indícios de sua missão. Pois através de sonhos, uma senhora aparecia e o disciplinava cada vez que ele fazia uma peraltice ou malcriação. A aparição dessa princesa divinal já era o desabrochar da sua visão astral,
Mas esse é um assunto que nós falaremos um pouco mais no final. Ainda na infância, seu pai foi embora. Então aquela criança teve que trabalhar duro para ajudar sua mãe. Por isso nunca pôde sentar num banco de escola. Com a mão calejada de quebrar coco de babaçu e pegar firme na enxada. Essa mulher trabalhadeira criou com dificuldade, amor e humildade a sua família inteira. E quando Irineu, já do alto dos seus 1,98 m de altura, disse que queria se casar, ela chamou Paulo Serra e tio todos os seus filhos e pediu para ele desaconselhar. Ele era muito novo, deveria primeiro conhecer o mundo, viajar. Paulo Serra disse que na Amazônia estavam contratando. E um bom dinheiro pagando que ele deveria ir para lá. Irineu ouviu aquele conselho, mas achou melhor esperar. No entanto, da sua missão, ele não iria escapar. Seu caminho já começava a se desenhar. Em uma noite de luar, Irineu foi com seu primo Casimiro a um tambor de crioulo, em homenagem a Santa Bárbara e São Benedito, que no sincretismo religioso é Ossain, o encantador das plantas, senhor dos segredos medicinais. Sua mãe havia lhe proibido, mas ele foi escondido. Era uma festa linda, a manifestação maranhense da cultura popular. Em volta da fogueira, mulheres, ao som do tambor e da toada, mulheres de saias rodadas faziam uma dança em formato circular. Era uma noite de devoção e diversão, mas que acaba em confusão. Por ele ter ido escondido, sentiu em seu coração que ele estava recebendo uma punição. Pois por causa das consequências dessa tal confusão, ele teve que mudar seu nome. E agora iria embora, viver a sua própria sorte. Era mais um nordestino chamado Raimundo, que apenas com uma calça de saco, uma camisa de brim e alfacinho dentro de um saco de trigo, ganhava o mundo. Mas o que ele achava que era uma punição era a vida lhe indicando a destinação. Então, ele seguiu viagem para São Luís do Maranhão. Lá, na casa de uns parentes por parte de pai, ele foi morar. E junto com outro grupo de nordestinos esperançosos, ele conseguiu se alistar para ir para a Amazônia trabalhar. Mas antes de ir, ele pegou um navio e foi para Belém se preparar. Precisava ganhar dinheiro, então, como jardineiro, foi se sustentar. Com lágrimas em seus olhos, deixou tudo, saudosamente. E de um jardim de belas flores foi cuidar. Pétalas perfumadas se pôs a regar. Mas pisou em muitos espinhos para seguir o seu caminho. Até que chegou o dia em que ele foi para Manaus, ao grupo de nordestinos se juntar. De lá, eles iriam embarcar rumo ao estado do Acre, para chegar em Seringais. Foram semanas de viagem em uma embarcação a vapor que chamavam de gaiola, repetindo, de certa forma, a saga dos seus ancestrais. E ele foi, levando sua mãe na lembrança, no coração, a esperança. Buscando se consolar, contemplava sol, lua, estrela, a terra, o vento e o mar. Isso era o que o fazia esquecer o momento das dificuldades. E o navio seguia, cortando florestas, cortando cidades, beirando a terra, beirando o mar.
Até que finalmente, vindo das ondas do mar sagrado, ele chegou e pisou na terra fria, onde ganharia o pão de cada dia. Chegou como tantos outros, movido pela promessa do governo de um Eldorado verde, onde os trabalhadores da borracha teriam prosperidade. Mas a exploração impiedosa desses trabalhadores e uma situação de extrema pobreza era a realidade. Mas não se esqueçam dessa lição. Toda dificuldade faz parte do plano da espiritualidade. Seu primeiro patrão sentiu por ele afeição. Achava muito inteligente esse povo do Maranhão. Perguntou se ele sabia ler e escrever, pois assim poderia lhe dar uma melhor colocação. Irineu nem pensou para responder. Mentiu, dizendo que sabia, pois não queria ser o primeiro maranhense burro que ele conhecia. Mas ele não estava acostumado a mentir. Então, já em Brasileia, nas estradas de cortar seringa, onde ele foi colocado, começou a refletir. E resolveu aprender a ler, com uma cartilha de ABC e um papel de embrulho para escrever. E sem se lamentar ou vitimizar pela vida difícil, ele tomou o destino em suas mãos calejadas e aprendeu. Pelos livros ganhou amor. E no futuro, iria se tornar um grande leitor. E assim, da mentira, ele fez a verdade. Nessa época, ele estava bem na idade em que os jovens costumam se atirar no mundo da ilusão. Então, a rainha secretamente o conduziu a ficar isolado na floresta, para que ele não se perdesse da missão. Ele acordava todos os dias de madrugada e colocava a poronga em sua cabeça. A poronga é uma lamparina feita, que muitas vezes é feita de lata. Essa era a luz que o guiava na floresta e permitia ver os cortes que na seringa ele fazia, desenhando com uma faca de seringueiro cada linha de onde o lápis descia. Do mesmo jeito que anos depois, um caminho reto para os seus discípulos ele traçaria. E na madrugada fria, adentrava na escuridão. Ele e sua solidão. Que era intercortada apenas pelos grilos, o pio da coruja e o canto melancólico do lutal. Mesmo sendo um homem grande, ele aprendeu a reconhecer sua pequenez diante daquela floresta colossal. E foi no Seringal que ele reencontrou Antônio Costa, um conterrâneo de sua terra natal. Isso lhe trouxe muita felicidade. Dava para matar um pouquinho a saudade. Então, logo eles firmaram amizade. E em uma conversa descontraída, Antônio lhe contou algo que despertou sua curiosidade. Os caboclos da região tomavam uma bebida para ampliar a visão. Então, movido por sua intuição, Irineu pediu a Antônio que o levasse até lá. O rio, portanto, eles deveriam cruzar. E foi em terras peruanas que lhe foi servido pela primeira vez o chá. Segurando uma cuia feita de cabaça, ele sorveu aquele líquido cor de terra amarronzada, sem saber ainda que a semente de uma nova doutrina estava ali, sendo plantada. Em sua primeira miração, muitas cruzes vieram dar indício da sua missão. E na volta para casa ele estava impressionado. Havia ido um pouco assustado, mas agora sabia que o povo que dizia que aquilo não era coisa do bem
estavam enganados. E como se por algo maior ele estivesse sendo impulsionado, perguntou a Antônio se ele sabia como fazer aquela bebida de extraordinário poder. Antônio disse saber. E lhe ensinou como proceder. E de volta ao seu modesto tapiri, carregando em suas mãos folhas de chacrona e mariri, ele iniciou o feitio em sua panelinha de fazer feijão. Da bebida que em breve lhe revelaria sua missão. Depois de pronto o cozimento, Irineu e Antônio tomaram a bebida. E naquela humilde cabana deitaram suas redes, cada um num compartimento. Até que em determinado momento, Antônio disse estar vendo uma mulher. E Irineu então falou: pergunte quem é ela, descubra o que ela quer. A mulher dizia se chamar Clara e o acompanhava desde o Maranhão. E Irineu não se lembrava de nenhuma mulher entrando com ele na embarcação. No entanto, ouviu o recado que ela trazia com atenção. Na quarta-feira seguinte, ao entardecer, ele deveria novamente aquele cozimento beber. E então, Clara viria lhe ver. No dia marcado, ele tomou o cozimento e deitou em sua rede. O céu, naquela noite, estava enluarado. O brilho da lua branca havia transformado o verde da floresta em um oceano prateado. E, de repente, ele começou a observar que a lua estava a se aproximar. Em seu centro, sentada em um trono imperial, uma senhora de beleza divinal. Ela se levantou e perto dele chegou. E então perguntou: quem você acha que eu sou? E ele humildemente respondeu: a senhora é a deusa universal. Ela sorriu e disse: o que você está vendo, nunca ninguém viu. Ela tinha algo para lhe entregar, mas não seria já. 8 dias em dieta Irineu deveria passar, apenas tomando água, comendo macaxeiras sem tempero, sem sal, e tomando a beberagem, toda vez que ela lhe desse ensinar. E assim ele fez. No primeiro dia, tomou a bebida bem cedo e foi trabalhar no seringal. Em silêncio, ele caminhava. Apenas os sons da mata ele escutava. Até que notou que a força já chegava. Com sutileza, devagar. Mas no segundo dia, o trabalho começou a se intensificar. O entendimento começava a chegar, vindo lá, do alto do astral. Pelo seu passado, ele se pôs a caminhar. Seus medos e suas fraquezas no presente ele precisou enfrentar. No futuro, ele começou a vislumbrar. No terceiro dia, a intensidade era tal que as árvores da floresta se manifestavam e apresentavam sua força vital. Até que no 8º dia, ele olhou para o firmamento e viu estrelas a brilhar. Tinha uma que era a mais bonita, que a santa luz estava irradiando. Toda a terra a lua parecia dominar. E aquela linda senhora saiu de dentro dela, como se fosse a flor mais delicada
daquele jardim celestial. Então, ela diz: eu sou a tua mãe, a Virgem da Conceição. Sou eu que te acompanho desde lá do Maranhão. Nesse momento, ele se recordou dos seus sonhos da infância e da senhora que o acompanhava desde o nascimento. Então, a Virgem Soberana Mãe lhe estendeu a mão e lhe ofereceu uma laranja, dizendo que essa laranja representava um mundo ao qual ele iria doutrinar. E assim, com essa simplicidade, ela lhe entregava a doutrina ao qual ele iria professar. Uma estrada se abriu à sua frente. E ela lhe disse que aquela era a estrada por onde ele iria caminhar. Era uma estrada muito linda, mas que não estava pronta ainda. Nessa estrada, ele iria se trabalhar para poder ensinar. Nossa Senhora da Conceição disse então que ele poderia fazer qualquer pedido. Mestre Irineu não pensou em si. Ele pensou com seu coração, que já era repleto de amor, de compaixão. E pediu que ela o fizesse um grande curador para ajudar a humanidade a curar a sua dor. Mas a Virgem Mãe disse que isso seria muito trabalhoso. Ele teria que fabricar inúmeras garrafadas e as propriedades de todas as plantas ele precisaria conhecer. E foi quando Mestre Irineu falou: minha mãe, será então que você pode colocar todas essas propriedades curativas dentro dessa bebida que eu vou servir para o povo beber? Sem pronunciar nenhum som, ela estendeu sua mão em direção ao líquido e falou: está feito, conforme o seu pedido. Depois disso, ele seguiu em sua missão, espalhando sua doutrina. O menino pobre do Maranhão se tornou um mestre que agora a todos nós ensina. Mas essa já é uma outra história, que é a história da doutrina, que eu vou contar em outra hora. Mas hoje, graças ao Pai Eterno, à Virgem Soberana Mãe, a toda a corte celestial dos seres divinos e ao Mestre Império, Juramidã, nós temos remédio bom. E a possibilidade de aprendermos a caminhar com amor, firmeza e humildade aqui dentro dessa verdade. Se nos permitirmos ser trabalhados e guiados pela santa luz, por essa linda estrada reta, por onde caminhou nosso Senhor Jesus.